Plenitude Gospel Music está trazendo mais uma edição do Plenicast, então é só curtir e se inscrever em nosso canal. Não fique de fora, fique por dentro e vem com a gente, beleza? Sem muitas delongas, vamos ver o que acontece. Bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Plenitude Gospel. Hoje nós estamos aqui com a honra de ter duas moças que fazem um trabalho sensacional. Hoje nós estamos com a Sônia Regina Martins Viana Santos, que é uma coordenadora de capelania do Hospital Evangélico, formada em teologia e em cursos específicos na área de atuação da capelania. Estamos também com a Verônica Zandoná, que é pedagoga, capelã do Hospital Evangélico e faz outros trabalhos sociais no Lar Maria Vieira, no Rafura e no Instituto Água Pura. Então, é um prazer imenso ter vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal aí, né? Vamos exaltar o nome de Deus através de uma conversa produtiva. Amém. É um prazer para nós também, para mim, especificamente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, porque falar de capelania e falar de trabalho voluntário é um prazer para a gente. Eu imagino. É muito bom saber que a gente vai poder explicar um pouquinho da nossa emoção que a gente sente no trabalho voluntário e mostrar o quanto o Senhor tem feito através das nossas mãos, né? Amém. E como é lindo esse trabalho, de verdade. Eu confesso que eu nunca tinha escutado o termo capelania dentro de hospitais. Geralmente, quando eu escutava a palavra capelão, eu relacionava com o exército. Porque eu sei que no tiro de guerra, o pessoal tem um capelão, né? Que é o cara que ora pelo batalhão. Tem. Existem várias vertentes de capelania, né? Capelania de exército, capelania universitária, capelania administrativa, capelania esportiva, várias vertentes. E tem também a capelania hospitalar. Eu optei pela hospitalar, mas amo todas as capelanias porque é o consolo, é o cuidado, né? Do outro, né? Verdade. Existe muita diferença entre uma capelania e outra? Cada uma tem sua maneira específica de atuar, mas a fundação, ela é a mesma, né? Que é o consolo, é o cuidado, é o aconselhamento, é o estar olhando para o ser humano de maneira de amor, né, Verônica? Sim. O amor, né? Então, o fundamento é o mesmo, mas existe as áreas específicas de como você atuar, de como você se especializar nessas capelanias, né? Que bonito. E eu gostaria de saber, né, o que levou vocês até a capelania. Tipo assim, por que a capelania? Foi um chamado de Deus? É algo que já estava no coração de vocês, o que veio assim, de repente? Porque às vezes Deus toca no nosso coração com coisas que a gente não imaginava, né? Olha, a capelania para mim foi uma surpresa. Se fosse alguém falar para mim há 5 anos atrás que eu ia ser uma capelã, eu falei, impossível. Eu ficar dentro de um hospital ou eu trabalhar com voluntariado não é comigo. Né? Eu gostava muito da minha profissão, de ser professora dentro de uma escola, sala de aula. Então, eu me sentia muito realizada. Dei aula para o infantil, para o fundamental, por um bom tempo. Mas um belo dia, Lucas, eu estava assim, desanimada com a profissão. Já assim, bem cansada, com bastante atarefada. E eu cheguei na escola, estava tendo uma reunião, falando um pouquinho sobre uma festividade que ia ter na escola. E naquele momento, me deu uma sensação estranha. Eu falei, olha, aqui não é mais o meu lugar. Eu já não estava me sentindo mais parte daquele lugar, daquele ambiente. E eu fui embora. Cheguei na minha casa, fiquei muito triste, muito angustiada. Eu falei, ai, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não é mais a escola, eu sentia no meu coração. E aí eu conheci uma pessoa, que é a Miriam. Ela era líder da minha célula com seu esposo, e ela me fez um convite, né? Eu conversei com ela contando daquela minha sensação que eu estava vivendo, e ela me fez um convite, por que não participar da capelania? Por que não ir lá conhecer a capelania? E aí eu, nesses mesmos dias que eu fui conhecer a capelania, a Sônia ia começar um curso de capelania. Eu fui, participei daquele momento de intercessão que tem todas as terças-feiras lá no Hospital Evangélico mesmo. Participei das intercessões, fui várias terças-feiras. E aí a Sônia falou, vai começar o curso de capelania. Você não quer fazer o curso para poder atuar dentro do hospital? Eu falei, por que não? Mas no meu coração, eu só ia ficar na intercessão. Eu não ia entrar dentro do hospital, porque a intercessão acontece dentro da capela, que é por lado de fora do hospital. Eu falei, não vou nem entrar lá dentro. Mas fiz o curso,
me apaixonei lá no curso, senti a presença de Deus falando comigo e ali, né, me tratando, me ensinando. E aí, assim que acabou o curso, a Sônia falou, você não tem contar história? Você foi professora? Eu falei, Sônia, eu acho que eu estou gostando dessa ideia de eu contar história dentro do hospital. Mas como contar uma história dentro do hospital? De que jeito contar a história? E do lado de palavras, né, histórias da Bíblia. E aí o Senhor me deu no meu coração, né, como contar. Então eu levo umas imagens grandes, né, plastificadinho, né, Sônia, os desenhos bem ilustrados. Eu limpar, né, isso. Cuidar, né? Os cuidados, eu entro no quarto e ali eu mostro as imagens, conto a história para os pacientes, rapidamente eu faço uma breve explicação daquilo e faço uma oração. Eu falo, nossa, como que Deus agiu, né? E eu faço tanto isso lá no Hospital Evangélico, toda sexta-feira, e faço também no Lar Maria Vieira, que também a capelania atua lá. Então eu faço de terça e sexta no lar, e de sexta à tarde lá no Hospital Evangélico. Sim. E a capacitação, né, ela falando de curso, né? É quando a gente, como eu disse para vocês, a gente tem áreas específicas para atuar como capelão, mas para isso você precisa ter uma formação, você precisa de um curso, você precisa entender o contexto no qual você vai ser inserido. Então, esse curso de capelania, nós damos ali na Igreja Primeira Presbiteriana Independente, né, primeira igreja. Nós damos esse curso, um curso que foi a cada ano que passa, ele foi ficando mais, como é que eu posso dizer, mais profundo. Nós fomos vendo as necessidades, vendo profissionais para estar inseridos nesse curso. Eu dou a maioria do curso, mas a gente coloca psicólogos para estar falando sobre uma escuta atenta, como saber ouvir, né? A gente coloca pessoas para estar falando sobre um médico, para falar sobre a importância do corpo, da alma, essa ligação, essa diferença. Então, hoje nós falamos muito de cuidados paliativos, né? Paciente em final de vida. Legal. Hoje nós temos também uma matéria sobre cuidados paliativos, sou eu quem dá, mas temos várias vertentes ali dentro do curso para que a pessoa, quando ela entrar dentro do hospital, ela possa se adaptar, ela possa se encontrar como a Verônica se encontrou na contação de história, né? Então, a gente procura olhar para esses voluntários que estão chegando e identificar a sua aptidão para que ele faça um trabalho efetivo, para que ele faça um trabalho bem significativo, que ele goste e que ele se apaixone. Então, o meu lema lá é fazer todo mundo se apaixonar pela capelania, né? E ela consegue, ela consegue. Porque eu sou apaixonada por capelania, consegue, então a gente procura fazer isso. Então, assim como a Verônica hoje está sendo muito efetiva lá no Lar Maria Tereza Vieira, muito efetiva, as coisas estão acontecendo ali, e é essa a intenção, que todos possam entender que capelania é cuidar do amor de alguém, né? É um prazer enorme, né, ter a Sônia e também a Verônica nessa tarde aqui, né, participando aí de mais uma edição do Plenicast, né, da Plenitude, que legal, prazer muito enorme. Ô, Sônia, eu queria fazer uma pergunta para você, como é que você sente tanto emocionalmente trabalhando interinamente dentro do hospital? Como que é isso? Como é sentir a parte emocional? Como eu fico emocionalmente? Ou como eu trabalho com as pessoas emocionalmente? Como você fica, né? Porque sim. como você trabalha interino, está ali durante o dia todo, ou a noite toda ali, né? Como que você sente, qual é o seu sentimento, o que passa? É uma boa pergunta, Marcelo, né? É uma boa pergunta, prazer também te conhecer. Lidar com a dor do outro não é fácil, né? Existe até uma frase de Clarice Lispector que ela fala: um amigo me chamou para cuidar da sua dor, coloquei a minha dor no bolso e fui, né? É mais ou menos isso. Muitas vezes a gente deixa a dor da gente para ouvir a dor do outro, e isso é um trabalho todos os dias, é uma coisa todo dia. E a gente não trabalha só com o paciente familiar, a gente trabalha também com o colaborador, né? E a gente ouve muito, a gente tem uma escuta atenta.
Quando eu saio dali, às vezes à noite, né, de tarde, eu saio chateada às vezes, né? Mas existe um algo dentro de mim, vou falar de mim, de dever cumprido. Porque eu tenho o Senhor. Eu falo, Senhor, assim como eu pude dar isso para as pessoas, ouvi-las, ou dar uma oração, ou dar o meu ombro, ou eu dar como que eu posso dizer, algo que ela necessita ali, eu pude fazer isso, eu vou fazer com uma maestria, porque o Senhor tem me sustentado para isso. Então, eu saio triste, saio aborrecida, mexe com a gente, não é, Verônica? Mexe com a gente. Situações que a gente vê ali, principalmente jovens, né, que a gente tem visto muitos jovens ali com situações novas de saúde, né, ultimamente. Aí você sai dali assim, meu Deus, é um jovem, é uma criança, né? Você sai abalado, mas você tem o Senhor para você chorar nos pés. Sabe, chorar e falar, Senhor, ó, não aguento, tô triste mesmo, é o Senhor que é o meu consolo também, né? É óbvio que a gente também tem a inteligência emocional de saber que nós precisamos também, muitas vezes, de um profissional para cuidar da gente, uma psicóloga para ouvir também os nossos temores, né? Eu acho que a gente tem que entender e separar as coisas também. O Senhor está ali, Ele é maravilhoso, Ele cuida de você, mas Deus deixou vários profissionais para cuidar da gente também. Então, quando eu preciso desse profissional, por que não buscá-lo? Né? Para me ajudar também a enfrentar essa situação que não é fácil, Marcelo. Porque nós estamos lidando com a dor do outro. E não é só uma dor física. É uma dor, nós usamos o termo... desculpa aqui. Nós usamos o termo dor total, né? Então, não é só a dor física, é uma dor psicológica, é uma dor mental, é uma dor social, né? É uma dor total que a gente vê ali. Então, nós estamos cuidando do espiritual, mas ele vai falar um monte de coisa para você que você, às vezes, não vai poder resolver. Isso faz a gente ficar ruim também. Sim. Né? Mas a gente vai atrás de profissional, com outros profissionais para cuidar dessa parte também. Então, nós somos, geralmente, uma ponte para ajudar esse paciente a ele ter, mesmo em cuidados paliativos, por exemplo, uma morte digna, né? Nós temos várias situações ali de pacientes que acertaram a sua vida no leito, né? Acertar na horizontal, acertaram a sua vida ali, morreram em paz, né? E a gente é a ponte para que isso possa acontecer. Sim. Nossa, legal o trabalho de vocês. Muito bonito, né? Muito emocionante, né? Um trabalho de amor, né? Amor, Marcelo, amor. Não tem outra palavra se não é amor, né, Sônia? É amor. A gente acaba chorando junto, né? Talvez na hora do atendimento ali, que você está junto com o paciente, e na hora da contação de história, a gente está contando a história, ou orando, você olha assim, você viu a pessoa que está ali internada, com o olho fechado, orando, o acompanhante com a mão no ombro, orando, unindo a fé. Aí você fala, nossa, que gostoso, o Senhor me trouxe aqui para orar por uma vida que eu não conheço. E saber que o Senhor é o único que pode realizar uma cura, uma libertação. Então, para nós da capelania, a gente glorifica o Senhor, saber que o Senhor nos usa como um instrumento. É bem isso. Isso é tão maravilhoso. É óbvio que a gente tem o respeito por cada paciente que nós abordamos, por cada família que abordamos, por cada colaborador, nós temos o respeito de perguntar sobre se quer ou não. Nós estamos né, precisamos respeitar isso. Verdade. Você quer uma oração, estamos aqui para isso, estamos aqui para acolher você, mas nós podemos deixar isso bem claro, que nós não... chegando lá, a gente obriga a nenhum paciente, a nenhum familiar a querer uma oração. Nós respeitamos isso, né? Pedimos a permissão para que nós possamos entrar na vida deles ali, porque nós estamos entrando na vida deles naquele momento ali, né? Então, é um respeito que a gente precisa ter. Verdade, né, é mesmo. E às vezes tem gente que não aceita. Imagino. Mas eu quero puxar essa linha e já fazer uma pergunta para vocês duas, né? Eu gostaria de saber... mais ou menos, se a maior parte da galera acaba entregando a vida para Jesus,
ou se existe uma relutância maior, uma resistência. Porque assim, a pessoa, quando ela está fragilizada, ela tende a aceitar mais a fé. E assim, a gente sabe como cristãos que Jesus é a verdadeira esperança. E Ele é a vida eterna. Sim. Então, talvez no momento de fragilidade ali, que a pessoa está mais suscetível a aceitar a fé, talvez ela fique realmente mais disposta a poder acatar Jesus. Sim. Então, eu queria saber, assim, mais para um conforto do meu coração, se a maior parte das pessoas aceita Jesus, ou se tem uma grande relutância mesmo, se tem muitas pessoas que não aceitam, acabam se mantendo Então, céticas. né, Sônia, aconteceu um episódio, há meses atrás, que eu fui pegar as histórias que eu guardo lá na capelania com a Sônia, e eu falei, hoje eu vou contar a história do filho pródigo. E aí, eu tenho uma companheira que vai junto comigo, eu chamo ela de companheira, que é a Priscila, que ela vai junto comigo, né, nas sextas-feiras contar a história. E eu falei, vou contar essa história. E ela falou, Verônica, conta a do filho pródigo. Eu falei, ainda pensei, uma história dessa dentro de um hospital, será que... Mas amém. Eu falei, então, se Deus tocou no coração dela, eu vou, me preparei e fui. Então, lá no 6º andar, nós subimos para começar lá no 6º andar. E quando eu entrei num quarto, pedimos licença, nos apresentamos, eu comecei a contar a história. No final da história, eu contei toda a história do filho pródigo, né? Você já conhece a história, eu contei tudo. No final, um senhor disse, essa história é para mim, eu sou o filho pródigo. Eu entendi por que eu estou aqui no hospital. Porque eu não obedeci o pai. Eu olhei para a Priscila e falei, olha que coisa mais linda. O Senhor usou você para a gente contar. E ele, naquele momento a gente fez uma oração. Ele falou, olha, eu me arrependo porque eu não obedeci o Senhor. Eu falei, mas para o Senhor nunca é tarde. Para ele todo momento é presente, é para acontecer. Então algumas pessoas sim, talvez elas não falam. Mas comigo o que aconteceu eu já entendi. Que ali houve uma entrega, houve pedindo um perdão ao Senhor para entender. Então, às vezes as pessoas não comentam, mas eu me percebo assim, na hora da oração, naquela lágrima que escorre, né, no muito obrigado porque você veio aqui. Então, há algumas pessoas, né, Sônia, um agir do Senhor. Sim, existe também a troca, né? Eu vou aceitar esse Deus que você está oferecendo a mim em troca da minha cura. Então, nós também lidamos com isso ali. Entendi. Tá? Entendi. Tá, você pensa que está ali, está vulnerável, né? Está no leito, está vulnerável. Mas, muitas vezes, existe um outro contexto emocional, um outro contexto dentro dela, que só o Espírito Santo vai revelar para nós, para a gente poder trabalhar com esse paciente, que às vezes fica dias ali, né? E nós entendemos que o Espírito Santo é nosso orientador. Então, nós vamos, a cada leito, a cada setor, buscando a orientação do Espírito Santo. Que é isso que a Verônica falou. Elas sentiram que o Espírito Santo foi uma coisa incomum. Vamos levar a história do filho pródigo. Era para aquele homem. Então, o hospital, ele tem 1.600 funcionários, colaboradores. Fora os terceirizados, fora os médicos... é muito grande. Fora os pacientes, né? E as suas famílias. Você entende que ali é um ambiente enorme, é um campo missionário enorme para você? E quando você vai para um campo missionário, você tem que saber o contexto no qual você vai. Aí eu estou indo para os ribeirinhos, eu estou indo para o Amazonas, eu estou indo para a África, Você precisa entender o contexto no qual você vai estar. Porque a gente tem a tendência de querer, agora eu sou um cristão, aceitei Jesus, quero falar até né? Quero sair falando, né? A gente fica com aquele amor, aquele primeiro amor tão forte no coração da gente, né? E precisa ter mesmo esse amor, porque o Senhor nos amou primeiro, mas nós precisamos entender que o hospital não é paredes de igreja, é um hospital. Primeiramente, a gente tem que entender isso. Porque eu vejo muitas pessoas, quando me procuram, falando assim, quero fazer evangelismo no hospital. Eu acho até estranho esse termo, quero fazer evangelismo no hospital, né? Mas o hospital não é lugar de evangelismo.
É lugar de você levar o evangelho diferente. Você entendendo? Interessante. Você entendeu? Interessante. De você levar o evangelho da boa nova. Você ser as boas novas. Você ser a carta aberta para que todos olhem para você e vejam algo diferente ali. Então, aí você vai me perguntar, quantos você falou hoje, Sônia, até essa manhã, até na hora que você estava lá no hospital, quantos você falou que aceitou o Senhor Jesus? Você pode fazer essa pergunta para mim. Eu vou dizer para você, nenhum. Aí você vai falar, mas como assim? Você está lá e não falou de Jesus? Não, eu fui a carta aberta, eu fui o evangelho, levei o evangelho para ele. Quem vai convencer quem é? O Espírito Santo. Então, você respondeu para mim. É o Espírito Santo. Eu só tenho que levar as boas novas. Eu só tenho que ir lá e falar desse amor que Deus tem. E às vezes sem dizer até o nome do amor. Porque tem pessoas que vão falar assim, não vem falar de Deus aqui para mim. Tá bom, então. O senhor quer falar sobre o quê? Pode falar de outra coisa, sobre amor. Então vamos falar sobre amor? Eu posso falar de amor sem falar o nome do amor. E a pessoa fala, não, gostei dessa fala. E você está falando da Bíblia e nem está sabendo. Você está falando do amor e nem está sabendo. Você precisa entender o contexto no qual você está inserido, para que você possa levar aquela realidade que vai alcançar. A Verônica está lá no Lar Maria Tereza Vieira, levando contação de história. Eles estão maravilhados, eles estão crescendo, eles estão mais alegres, os idosos ali. Por quê? Porque ela achou um meio, nós oramos e o meio está sendo efetivo. Você entendeu? Então, quando nós conhecemos aonde a gente vai, quando a gente sabe como a pessoa, eu vou falar para uma pessoa que diz que não conhece, não gosta de Deus, é ateu, como que eu vou falar para uma pessoa dessa? Para que eu não seja um cristão chato, para que eu não fale de coisas que Deus, sabe, não quer que você fale, mas se você quer defender Deus, porque a gente tem uma mania de defender Deus e Deus não precisa da nossa defesa. Vai acabar criando uma trava na pessoa. Trava. Sim, vai criando uma trava. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria. E a sabedoria, ela vai dar de graça para nós. A Bíblia fala. Sabedoria para conduzir cada caso. Por isso que eu não sou muito afoita nas coisas. Vamos devagar, né? Vamos devagar, porque eu já tive pressa. Vamos devagar e vamos começar um negócio, né? Bem isso. Porque os ceifeiros são poucos. E se você não dá o arado certo para ele seguir, ele vai voltar para trás. Ele vai voltar. Quantas pessoas da capelania que começaram comigo já não estão mais? Não fica, né, Sônia? Não fica, entendeu? E por isso que eu falo para a Verônica, você está gostando, você está se apaixonando pelo que você está fazendo, com as ideias que você tem, eu sou aberta a ideias, e outra coisa, não fico lá, é a capelania, eu sou coordenadora da capelania, a Verônica é minha, não. Eu faço questão de dizer, foi ela que incrementou esse trabalho, ela que está, por quê? Porque ela entendeu que levar o amor precisa de tempo, de estratégia, sabe? De cuidado, de olhar. Então, eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na minha equipe. É legal. Tá ficando aquecida a conversa aqui. Muito bacana. Vou até tomar uma aguinha aqui. Eu quero fazer uma pergunta para a Verônica. Faça mesmo. Fala, Marcelo. Verônica, eu vejo que vocês são bem parceiras dentro da capelania, né? E eu gostaria de saber com você como que é lidar com a família do paciente em estado terminal. Olha, Marcelo, como lidar com a família? Eu vou te contar, eu não sei te contar exatamente o acontecimento que houve. Eu vou te contar o que aconteceu semana passada. Semana passada, sexta-feira, entramos no hospital, realizamos a contação de história. Fui no segundo andar, né? Fui ao segundo andar, contei história, parará. Quando eu estava voltando, a Priscila falou, Verônica, vamos até lá no pronto-socorro, no final é a UTI, né? O pronto-socorro, não é? Emergência e né, Sônia? pronto-socorro. Aí eu falei, vamos até lá ao final, porque ela queria orar para um rapaz específico. Ela falou, então vamos. Quando a gente estava indo, estava havendo uma situação lá, os enfermeiros em cima, o médico em cima, a intercorrência. Então, a gente foi, na volta, uma moça chorando muito, muito. E ali eu falei, a enfermeira falou,
por favor, a gente anda com um jalequinho verde, com o crachá, ela falou, Leomina falou, Verônica, a mãe dela acabou de falecer, você entra lá? Aí, Marcelo, eu falei, e agora, Senhor? Rapidamente, pensando, eu falei, o que eu vou falar para essa moça? A mãe dela acabou de falecer, e aí a moça nos plantos, chorando, sentada, segurando a mão da mãe dela ali. Eu falei, o que eu vou dizer para essa moça? E ali, a hora que eu entrei no quarto, o quarto tinha uma plaquinha amarela. E a Sônia explica isso no curso. Quando tem placa amarela, né, Sônia? A gente tem que se paramentar com um outro jalequinho por cima, com luva. Não posso entrar assim, porque alguma bactéria, né, tal. E aí eu falei para a enfermeira, e agora? Ela falou, pode entrar, mas não rela em nada. Não rela em nada. Entra lá e conversa com a moça. Aí, a hora que eu entrei no quarto, a moça ali segurando a mão da mãe dela, na hora eu falei, o que eu vou dizer? Mas o Espírito Santo que disse por mim. Eu só coloquei a mão no ombro dela e disse a ela, a sua mãe descansa no Senhor. Vamos agradecer pelos anos de vida que o Senhor deu à sua mãe? E a moça ali chorando, ela olhou para mim, aí que ela começou a chorar mais. Ali fiz uma oração que eu, na hora, me emocionei. Como foi a oração? E aí eu disse para ela o que aconteceu, se houve uma mágoa, se houve algo que não ficou resolvido, está tudo perdoado. A mãe descansa no Senhor e você vai ficar em paz com seu coração. Daqui para frente, você vai lembrar da sua mãe o que ela te ensinou, a ser uma mulher sábia, a ser cuidadosa, zelosa. E eu fui falando, e aquela moça foi... Aí que a moça chorava mais. Eu falei, não sei como foi a convivência delas, mas o Espírito Santo, Deus conhece, né? E ela foi chorando e ela falou, muito obrigada. Aí eu perguntei se ela tinha comunicado com os familiares, ela disse que sim. E ali... Marcelo, eu orei com aquela moça, fiquei ali orando com ela, amém. Quando eu viro para poder ir embora, eu olho no quarto, as mulheres estavam tudo com o olho regalado ali, assustada, porque elas viram a cena da mulher ali, os médicos socorrendo ela. Aí eu disse, vamos orar? Vamos orar para o Senhor acalmar o nosso coração, que ficou agitado o que aconteceu aqui? E aí elas fecharam os olhos, nós oramos, e ele pediu ao Espírito Santo que acalmasse o coração, tudo. E no final, muito obrigada, muito obrigada. Então, assim, na hora, eu não sei o que dizer. Mas eu acho que naquele momento, daquela situação, o Espírito Santo de Deus, né, que conduziu. Aí eu cheguei na Sônia, contei o que aconteceu, passei para ela, ela falou, não, você já está preparada. Mas a hora que eu entrei no carro para ir embora, eu chorei. Aí eu chorei, falei, Senhor, eu poderia ter desmaiado naquele momento ali, na situação de ver, né? Eu poderia ter falado, não, mas que força que surgiu naquele momento para amparar alguém que eu não conhecia. Então, eu fui para casa chorando, eu falei, como o Senhor é, né? O Senhor dá força onde a gente menos acha que vai ter, para amparar um desconhecido, mas Ele agiu ali. Interessante, né? É muito interessante, E é muito interessante e também é algo muito, muito surpreendente, muito sublime, que é um momento que eu acho que ninguém está preparado, não, né? Não. E muito menos, assim, dentro do trabalho de vocês, é algo que tem que ser instantâneo na hora ali, né? Porque, de repente, eu acho que você sai do seu lar, vai fazer aquela visita, você nunca está esperando a deparar com o estado terminal, né? Não. E é bem interessante que isso que você falou. Acho não, é uma certeza, né? Que Deus, Ele capacita e renova as forças, né? E o Espírito Santo dá a palavra de sabedoria, né? Só ele mesmo. Eu tenho uma, ela tem várias, né? Várias. Ela tem várias, né, Sônia? Várias. Inclusive em cuidados paliativos, né? A gente não usa mais o termo terminal, né? Nós usamos o termo de fim de vida ou de finitude. É, né? Mais bonito. É mais bonito. Tem menos peso, né? Tem menos peso. Em cuidados paliativos, a gente tem um paciente que sabe que ele está em finitude, uma doença que não tem mais nada o que fazer, né? Estamos só aliviando a dor desse paciente, né? Cuidando da sua respiração, e ele está ali com a gente, rodeado com a família. Então, o cuidados paliativos, a gente presta bastante atenção na família, muita atenção. Porque naquele momento ali, a família pode precisar de acertos com aquele doente, né? A família precisa de perdão, aquela família precisa de renúncia, aquela família precisa... Então, a gente presta muita atenção. E só o Espírito Santo para nos ajudar. Porque nem toda família vai
abrir o seu coração para falar tudo. Mas ali, naquele momento, quando o Espírito Santo começa a falar no nosso coração, a gente vai soltando a fala, né? Olha, eu sou da capelania, nosso trabalho é esse, é de conforto, de consolo, é de acolhimento. Como vocês estão encarando tudo isso? Aí eles começam a falar, né? Começam a falar e a gente vai dentro da fala deles percebendo que precisa de acertos. Eu tive um paciente recentemente que eu até cantava com ele, todos os dias eu ia lá cantar com ele, ele abria o coração para cantar, lá ele aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador da vida dele, e nós cantávamos juntos, né? E um dia eu cheguei, como todos os outros dias, eu cheguei e ele estava indo embora, né? Estava indo embora, não estava mais me reconhecendo ali, não estava mais me reconhecendo, né? Estava já sedadinho, já estava indo embora mesmo. E como eu passei muitos dias ali com eles, com a família, houve acertos, houve perdão, houve aconchego. Ele morreu. Porque a gente não chega para o paciente perguntando assim, você foi bom? Você foi ruim? Você foi um bom pai? Um bom filho? Um bom marido? Ah, só vou orar por você se você for bom. Não, a gente vai orar para aquele ser que está ali, foi criado por Deus, não é? E se ele vai se acertar nesse período que ele está ali, amém, não é? Com certeza. Então ele ficou 15 dias, 17 dias, mas para ser mais exata, comigo ali, eu estou indo todos os dias, falando com a família. E quando eu cheguei lá, que eu vi o estado dele, porque além de eu ser capelã, eu sou técnica de enfermagem, não exerço mais, então a gente já entende um pouquinho que ele estava indo. E eu falei com aquela pessoa que ele estava indo. E ela falou, mas eu não quero ficar aqui para ver isso, então vamos sair. Não, mas eu também não quero deixar ele aqui. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei a mão no peito daquele paciente, falei, hoje eu vou cantar sozinha, né? Você me deixou para cantar sozinha para você? E eu cantei no ouvido dele. E aquela mulher que estava ali, por uma situação que não vem ao caso aqui, que a gente não abrir, ela falou assim, mas ele está ouvindo? Eu falei, sim, ele está ouvindo. Para mim, ele está ouvindo. Porque eu já teve várias experiências que é o último que para é o ouvido, né, a audição. Eu já vi vários casos de pacientes que eu orei no ouvido, falei no ouvido, que voltaram e que ouviram minha voz. Ouviram a oração, que sonharam com Deus. Falaram, eu sonhei com Deus. Mas era a gente falando no ouvido deles, né? Então, eu falei isso para essa mulher e ela falou, então eu vou ficar aqui. Dali, para ser mais exato, 12 minutos ele veio a falecer. Então, nós levamos esse homem que tinha uma história triste por trás, de muitas coisas erradas que fez, mas com acertos em 17 dias, que levaram ele a morrer em paz. E como eu falei, eu terminei de cantar e disse, vaca, tua morada está preparada. Amém. Coisa linda. Então, né? várias histórias que a gente tem que não caberia nesse tempo aqui. Então, é que nem você falou, né? Você passou um certo tempo com ele ali, Sim. cantava com ele. Né? Eu queria perguntar pra vocês se vocês se apegam às pessoas. Ah, sim. Apega, claro. Sim, sim, sim. Sim. Aí eu vou até no velório. Essas pessoas que eu fico há mais de dias, minha chefia até já sabe, tô indo no velório. Porque eu já vi muitos casos dessas pessoas que eu acompanhei, que quando eu chego no velório, às vezes a família está bem perto ali do corpo, ali, né, sendo velado, e eu leio o lábio dela, dizendo assim, ela veio. Sabe? Você lê, ela veio. Aí aquilo para mim é uma satisfação. Não, é que o dever cumprido mesmo, até o fim. Porque eu já vi gente saiu de lá do lado do corpo e veio e me abraçou e falou assim, muito obrigada, muito obrigado, porque você está comigo, está com a gente até o fim. Então, já tenho esse apego, não só na hora da morte, mas na alegria também. Então, eu já fui em batizados de criança, eu já fui em festas infantis, já fui em casamentos. Então, todos pacientes. Então, eu falo que a gente se apega assim, não tem como não tem como nos apegar. Mas, apesar de ser uma dor de ver a pessoa partir,
as famílias também acabam se sentindo amadas, né? Que Sim, você falou, o pessoal muito, agradece. agradece. Isso muito. é ótimo, porque isso expressa também o caráter de Cristo, Sim. né? A gente tá aqui para amar os outros Isso, também. você falou tudo. Aí precisa ficar abrindo a cabeça no primeiro impacto, levando a pessoa a conhecer Jesus. Será que a pessoa nem quer? Não. Ele leu você, fez a leitura de quem é você, te amou também e falou, eu quero esse Deus que está aí nessa pessoa que eu amei tanto. Não é mais bonito? Com certeza. O trabalho da capelania é bem legal. É bem interessante, né? Porque eu também tinha bastante curiosidade sobre saber um pouco mais sobre esse trabalho, né? Porque a gente fala capelania, mas muita gente não tem essa densidade e a profundidade como funciona, Não né? tem. Agora eu queria virar do outro lado um pouquinho o seguinte, para a Verônica, ou você também pode responder. O que eu queria agora ver, o outro lado é o seguinte, quando vocês acompanham um paciente ali e tal, né? E se aproxima e faz o trabalho de vocês e esse paciente se recupera, se levanta e fica bem. Como é sentir essa emoção ali? Porque tem paciente que às vezes fica uma semana, outros 15 dias, tem paciente que fica até um mês, e aí vocês convivendo ali, e quando vocês verem ele saindo do hospital... Nossa, uma você, alegria! Família, Alegria. Como que é esse estado? Alegria. Eu não lembro de uma situação que um dia eu estava indo embora, tinha feito contação de história, a Sônia falou, vamos comigo até a UTI. Falei, UTI? Particularmente eu não gosto muito de UTI, não sei. Mas eu falei, mas eu tenho que ir, eu vou. Eu não gosto, mas o Senhor gosta, então Ele manda a gente ir, né? E ela falou, vamos na UTI. Chegamos na UTI, tinha um moço, né, muito bonito ali, um rapaz muito bonito ali, e estava na UTI. Mas ele já estava para sair da UTI, ele estava melhorando. Quando eu soube da história dele, de todo o processo que aquele moço passou, e aí a Sônia falou, eu vou entrar para visitá-lo, e eu fiquei com uma parente dele ali, e ali junto com ela eu falei, já que nós estamos aqui, vamos orar. Aí eu orei por ela, naquele momento, falamos com Deus, apresentamos a situação, ali orei. Passou, na outra semana, quando eu cheguei lá, eu falei, Sônia, como que está lá o moço? A Sônia falou, está melhor. E a Sônia falou, todo dia eu vou visitar ele e oro com ele. E aquele moço foi evoluindo estava já em cuidados, né, Sônia? Sim, já estava fazendo quimioterapia. Isso. E ali nós vimos aquele moço se erguer, se levantar, foi para casa, casou recentemente. E ele, na última quimioterapia, ele mandou recado, vem aqui que eu estou fazendo a última quimioterapia, eu quero tirar foto com você e com todas as meninas que cuidaram de mim. Não é legal isso? Legal. Muito legal. A fé da gente acrescenta, fala, nossa, então, tem sim, vamos orar, que quem vai agir é o Senhor, não é eu nem ela, é o Senhor. Então, para mim é uma alegria. Nossa, minha fé acrescenta, fala, nossa, Senhor, entra, quando o médico disse que não, o Senhor entra e fala o sim, né, Sônia? E aí Deus age. Eu já tive um paciente que ficou 6 meses comigo lá. Você tem noção o que é ficar 6 meses? Então, a gente teve um estreitamento de amizade muito grande. A ponto de... Ele ficou entubado, depois teve que fazer traqueostomia, né? Que corta aqui para respiração. E eu me lembro que um dia eu fui na UTI, já não estava mais, tinha ido para o quarto. Eu levei até um susto quando eu cheguei, ele não estava na UTI, né? Que a gente leva susto, será que aconteceu pior, né? E ele foi para o quarto e eu acompanhei no quarto. E aí um dia, já tínhamos os telefones, eu almoçava com a esposa deles, eles eram de fora, então eu levava ela para almoçar, levava ela para... Porque a capelania, ela tem outras vertentes também, viu? Depois, se vocês quiserem saber, para eu falar. E aí a gente... eu recebi uma ligação dela, vem aqui no quarto. E ele, com tráqueo, não falava. Nunca, nesses 6 meses, eu não tinha ouvido a voz desse paciente. E eu fui no quarto correndo, falei, o que será que está acontecendo? Fui correndo. Cheguei lá, ele sentado na cadeira. Aí, a tráqueo tem algo de metal aqui, que você tem um furozinho para ele poder respirar. E quando você tampa ali, porque ali era a traqueia, por isso que chama traqueostomia. Então, ele tampa para poder falar. E ele fez uma surpresa para mim. Ele tampou, olhou e falou assim, com aquela voz
que não é dele, mas... Oi, Sônia, tudo bem? Eu fiquei parada. Eu não me contive e eu comecei a chorar. Aí foi aquele choro de alegria. Aí ele falou, daqui a pouco vou tirar isso. Amém. Eu falei assim, amém, Marcelo. Oi, eu amei fulano. Amém, que bom, que bom. E ele mora em outra cidade, outro estado, né? Todas as vezes que ele vem aqui para Londrina, eles me ligam, estamos em Londrina, e eu vou comer com eles, tomar um café com eles. Então, é uma alegria você ficar 6 meses com o paciente. Esse foi o tempo maior que eu tive ali com o paciente. Mas isso marca a vida da gente. Marca, né? Vale a pena, entende? É essa a frase, né? Então, é uma alegria muito grande pra gente. É verdade. Vale a pena, né, Sônia? Vale a pena. Vale a pena. E como são essas vertentes da capelania? Agora você me deixou com a pulga atrás da orelha, né? No começo, quando a gente dava o curso de capelania, eu pude ver que tinha muitas desistências, né? As pessoas começavam a entrar no hospital, elas já não o que será que está acontecendo? Eu olhei esse lugar Deus, não é para mim, não né? é para mim. Saiu, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que o número tão grande, nesses 10 anos que eu estou lá? Bem no começo. Aí, eu comecei a pedir a Deus, orando, pedindo a Deus, Senhor, o que eu preciso fazer para não deixar que isso aconteça? E o Senhor me falou sobre dons e aptidões, né? Então, eu comecei a observar, no curso mesmo, as aptidões das pessoas, sabe? Eu comecei a jogar lá no curso, eu dando curso, um toca violão, né? O outro gosta de contação de história, né? O outro, eu fui vendo algumas aptidões e o que aconteceu? Deus foi me deu um sonho. Eu sonhei que eu via um guarda-chuva no canto, como se ele tivesse acabado de vir da rua e você embola assim, você amarra assim, fica gordinho assim. E eu olhei e uma voz falou assim, pegue o guarda-chuva. Eu peguei o guarda-chuva, então abra. Eu abri, né? Abri o guarda-chuva e falou, olhe, começar esse lustre aqui. Você está vendo essas... Na minha época, eu sou antiga, né? Chama barbatanas, mas esses hastes do guarda-chuva, você está vendo? Eu falei, estou. Então, a capelania vai ser igual, vai ter tantas vertentes, tantos hastes, tantos braços, como esse guarda-chuva. E eu falei, então, mostra para mim, Senhor. E aí, hoje, o guarda-chuva está aberto, já, né? E nós temos várias. Então, a contação de história é uma vertente, é um braço, né? Então, se por acaso, no curso de capelania, a gente tem o estágio depois no hospital, a pessoa quer ir para contação de história, eu mando para Verônica. Verônica e a Rosana. Elas é que vão cuidar desse voluntário, entendeu? Sim. Se de repente esse voluntário quer só intercessão, ele vai para o braço, para a vertente de intercessão. Eu tenho voluntário que ela é ministra de louvor, é musicista, ela só faz louvor em cultos, em datas especiais do hospital. Ela não vai lá para o hospital fazer visita para o doente, ela vai lá para fazer o culto para os colaboradores, ou um culto de festivo, ela vai lá para fazer o louvor. Porque eu precisava de alguém para isso. Porque era um parto, às vezes, de chamar um grupo de louvor para ir fazer um culto. Aí eu falei, Senhor, manda alguém para mim. E Deus mandou. A outra vertente é o louvor no hospital. Nós temos vários grupos musicais, uma agenda musical, que eles vão cantar nos corredores do hospital. Isso é tremendo. Nossa, isso é muita cura. Tremendo. Muita cura. Muita cura, muita coisa boa. Muita coisa então, boa. tem essa vertente também. Eu tenho um que é só para ouvir. O paciente quer falar, mas a enfermeira não tem tempo, ninguém tem tempo, e ele quer falar, e aí ela chega, Sônia, vai lá conversar com aquele homem, porque aquele homem, aquela mulher, não para de falar, a gente não tem tempo. Como eu também tenho vou lá, converso, mas eu identifico, chamo um voluntário que gosta de ouvir. Então, esse voluntário chama Ouvidos Atentos. Ele vai lá, ele senta, senhor Francisco, senhora, dona Maria, eu vim aqui para ouvir a senhora. Como? Não se sente importante. Eu vim aqui para ouvir a senhora. E aí ela senta, ou ele senta e vai ouvir. Ali, naquela conversa,
ele vai detectando o quê? A palavra-chave. Aonde ele vai introduzir o evangelho? Depois que ele ouviu tudo que tinha que ouvir. Porque a pessoa vai falar, vai chegar uma hora que ela vai cansar, não é? E aí ele fala assim, nossa, só eu falei, você não falou nada. Ah, é, dona fulana, dona Maria, seu José, eu quero falar uma coisinha. A senhora falou, o senhor falou, isso. Eu entendi isso. Aí introduz o evangelho, entendeu? E aí é um papo gostoso, onde vai ter essa reciprocidade e vai abrir portas para o evangelho. Então, nós temos esse ouvidos atentos. Nós temos o lado a lado. O lado a lado. Tem uma família que está lá há muito tempo ali, não mora aqui, precisa tomar um banho decente, toma banho lá, mas precisa cortar o cabelo, às vezes, daquele familiar. Então, as pessoas chegam e falam, Sônia, você tem alguém para tirar ela um pouco daqui? Ela está cansada? Tenho. Aí eu pego um voluntário, ele não vai cuidar desse paciente, não vai dar banho, não vai dar comida, ele vai ficar do lado desse paciente, porque a função dele não é essa. Aí vai chamar a enfermagem. Mas o outro capelão vem, tira aquele familiar que está ali cansado, que precisa respirar, está com vontade de tomar um sorvete, sei lá, alguma coisa, tira ele dali, enquanto o outro voluntário fica ali, lado a lado com aquele paciente. Ou mora longe, né, Sônia? Tem que ir para casa e voltar. Então, nós temos essa vertente também. Nós temos... O Pare e Reflita. O Pare e Reflita é com os colaboradores. A gente chega no setor, pergunta, dá para parar um pouquinho para a gente refletir um pouco na palavra? Dá. Eles param, né? E ouvem a palavra rapidamente, no máximo 7 minutos, no máximo, porque não pode atrapalhar o fluxo do trabalho. Você para, traz a mensagem, né? E temos outras vertentes, que é o Meia Hora de Adoração, que nós vamos começar novamente, porque a gente não tinha um espaço, hoje a gente tem a capela. Então, várias vertentes. Então, hoje, eu tenho menos desistências de voluntário e tenho mais efetividade no trabalho, porque eu tenho as opções para isso. Na maternidade também tem. E na maternidade também. Entendeu? Nossa, interessante. Você sabe que despertou bastante uma curiosidade em mim, porque eu não conhecia esses trabalhos, essas vertentes, né? Quantas vertentes, né? Sim, viu? Realmente. E abre um campo para a aptidão de cada pessoa, né? Eu achava que era só uma linha. Não. Né? Então, que bacana, que bacana. E às vezes, até algumas pessoas me convidavam, né? Talvez para capelania, mas como eu achava que era só uma linha, eu falava, acho que eu não tenho essa aptidão, esse dom, eu preciso me descobrir ainda. Mas depois que você clareou essas vertentes, nossa, que bacana. E eu acho que o hospital que tem um trabalho forte de capelania faz muita diferença na vida dos pacientes, né? Depois que eu conheci todas essas vertentes. Faz mesmo, porque eu sou suspeita, né, de falar, porque eu amo mesmo o trabalho ali. Louvo a Deus pelo Hospital Evangélico que me abriu, né? Hoje eu sou contratada pelo Hospital Evangélico. Estou lá há 10 anos, mas eu trabalhei 5 anos como voluntária lá, todos os dias. Hoje faz 5 anos que eu sou contratada pelo Hospital Evangélico. Eu tenho mais 3 contratados meio período junto comigo. E fora os quase 40 voluntários comigo. Então, eu falo que eu sou privilegiada. E tenho sonhos. A gente tem que sonhar. Tá certo. Né? Eu tenho sonhos, eu tenho outras vertentes que eu quero colocar. Né? O Lar Maria Tereza começou agora, esse ano, né, Verônica? Sim, esse ano. Que o Lar Maria Tereza Vieira está sendo um desafio novo, mas graças a Deus eu tenho gente boa como a Verônica que está, a Rosana também, e aqueles que Deus vai trazer para trabalhar lá. Sim. Nós temos o Parque das Oliveiras, que é o cemitério Parque das Oliveiras, que é nosso também. Eu tenho sonhos para aquilo ali também. Eu tenho sonhos de capelães estarem lá na hora do velório, na hora do acolhimento. Porque, assim como eu vou, por que eu não posso fazer voluntários para estar fazendo esse trabalho? Eu tenho esse sonho, ainda não está realizado, mas eu tenho. Eu tenho sonhos de acolhimento de óbito nas madrugadas. Ter voluntário que possa estar disposto ao hospital ligar para ir lá acolher essa família na madrugada, no caso de óbito. Hoje a gente faz, mas nas madrugadas não. Quantas pessoas ficam perdidas ali na madrugada, com dor, sofrimento, porque perdeu seu ente querido e não tem um acolhimento. Por quê? Não porque o hospital que eu gostaria de fazer isso, né? Mas não tem como, não é? Então, as pessoas saem perdidas ali de outra cidade. Então, são sonhos. Eu tenho sonhos de vontade de ter
um hospice, é uma hospedaria para cuidados paliativos, é um sonho que parece muito longe, mas a gente tem que sonhar. Então, tem vários sonhos para a capelania, que eu falo, se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu amo e me descobri no ministério. O Senhor me colocou no ministério certo. Amém. Amém, Que né? lindo, que lindo, Amém, que né, lindo, Sônia? né? Por isso já faz jus, né? 10 anos. 10 já anos, da né? capelania. Mas, Verônica, eu queria... Mas antes, né, parabéns, muito legal esse Obrigada, papo aí, não, muito obrigada. parabéns pelo seu Deixa ela trabalho. falar também, né? Ah, não, é maravilhoso ver te ouvir, né? A gente aprende muito com a Sônia. E com todas essas vertentes, né, pode acrescentar uma vertente para DJ lá também. Verdade, eu vou pensar nisso. Por que não? Eletrônica lá, eu vou pensar nisso com aqui, todo ó. Aí, tá carinho. vendo? Dá uma agitada lá. Isso, por que Tô não? gostando disso já, viu? Sou muito aberta. Nem que for para os funcionários, né? É para os funcionários mesmo, é para os tirar um funcionários pouco mesmo que eu tô emocional. pensando. Legal. Tá, Olha. legal. Pô, é totalmente fazível. Eu tenho meu notebook, tenho minha controladora, né? de Aí, DJ. pronto, tá vendo, Aí Sônia? só precisa de uma caixa de som, é só Pronto. isso. Olha. Me aguarde. Fico disponível aí pra participar com vocês. Inclusive, eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês. Com Ah, é certeza, convidado. Estão De verdade, convidados achei a conhecer. incrível. O dia que Convidado. vocês quiserem, estão convidados. É o maior prazer. Beleza. Mas, Verônica, eu gostaria que você falasse um pouco aí do seu trabalho no Água Pura, no seu trabalho no Rafura, né? Para a gente conhecer um pouco, porque a gente às vezes se tromba, mas nos corredores Sim, e a gente quase não conhece, né? Sim. E eu mesmo assim, como a Sônia falou, as vertentes que tem dentro desse trabalho, desse ministério, né? Eu não conheço, eu conheço só a parte que eu sou introduzido, né? Sim. Mas então fala pra gente. Então, o Rafura, ele é um trabalho que ele é para as mulheres, né? Então, as mulheres lá aprendem a costurar, a bordar, a fazer crochê, e elas vão lá de segunda, quarta, quinta e sexta. Então, elas aprendem isso. E aí, eu faço parte do devocional. Então, eu vou lá antes eu ia toda quinta-feira, agora mudou para segunda. Então, toda segunda-feira, antes dessas mulheres irem para a máquina de costura ou bordar, a gente faz um devocional. Nesse devocional, a gente traz histórias de mulheres da Bíblia, que vai ser trabalhado. Histórias de mulheres da Bíblia. Ali nós ensinamos elas sobre aquelas mulheres, o que aquela mulher fez, o que ela passou, como ela conseguiu vencer, de que jeito. E aquelas mulheres que estão ali, algumas delas são mulheres vulneráveis, que passou por alguma dificuldade ou uma situação com o marido, e situações vulneráveis. E aquelas mulheres ali aprendem sobre aquelas mulheres da Bíblia, como vencer, de que jeito ela vai vencer. Então, a gente ensina a parte devocional, onde está aquilo na Bíblia, de que jeito ela vai vencer aquele obstáculo, de que forma ela vai conseguir superar uma situação. Então, lá no Rafura, essas mulheres ficam lá durante 6 meses, aí faz uma formatura, algumas delas querem continuar a costura ou bordado, aí elas continuam no próximo módulo, caminhando. Então, é um projeto também a Giovana Montosa, o Senhor deu a ela esse sonho de montar esse projeto, e ele está acontecendo ali na primeira IPI, né, na Rua Mato Grosso. Então, são mulheres que são acolhidas para aprender. Então, elas aprendem uma nova profissão, elas aprendem um novo caminhar. Então, elas se despertam. São mulheres que ficavam depressivas dentro de casa, angustiadas. Então, ali ela vai conhecer pessoas novas, vai aprender a costurar e vai ouvir da palavra, né? Então, eu fico feliz de participar do devocional e ajudar essas mulheres a ter fé, a ter confiança. E eu falo uma coisa, que não é elas que são tratadas, eu também sou tratada junto com elas. Porque às vezes através da dor dela eu aprendo, às vezes a minha dor ensina ela, então há uma troca. Já no Água Pura, para mim o Água Pura, como é um lugar que trata dependentes químicos ou, né, familiares, para mim, quando eu entrei no primeiro momento ali no Água Pura, eu falei, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou ajudar aqui num ambiente onde trata dependentes químicos? Eu não tive problema na minha família com drogas e tudo mais. Mas de que jeito eu vou ajudar essa mulher? E você sabe que com o dia a dia, né, Marcelo, a gente ouvindo as histórias daquelas pessoas, a gente sabe o que dizer sim.
a gente sabe o que dizer, de que jeito dizer, de que forma ensinar. E eu falo, todo esse tempo que eu fiquei em sala de aula, eu pude ver as dificuldades dos meus alunos, o que tinha dificuldade em matemática, em ciência, porque ele não conseguia ler, porque na hora da prova ele ia mal. Então eu entendia que era uma coisa familiar. E eu falo, nossa, o Senhor me preparou lá na sala de aula. Lá na sala de aula eu pude entender aquela criança, a dificuldade de ela não conseguir fazer uma tabuada, uma matemática, porque tinha algo sobre ela. E hoje, ali, quando eu chego no Água Pura, eu me sinto numa sala de aula. Eu vou enxergando por que ele usa droga, por que ela faz isso. Então o Senhor vai esclarecendo e ela vai contando. Eu falo, ó, tá explicado esse buraco nela que ela tem que procurar a droga. Então eu falo assim, como que Deus é, né? Ele nos usa mesmo como um instrumento, instrumento mesmo para auxiliar o outro. E aí lá eu vou de quarta-feira nas minhas escalas e nos cultos. É um trabalho muito bacana mesmo, assim, né? Assim, pelo que eu a minha linhagem, né, que eu faço dentro do Água Pura, também tenho aprendido bastante. E justamente isso que você acabou de mencionar, né? Um trabalho assim que a gente recebe de Deus para dar. E conforme nós doamos, né, nós se doamos, Deus nos repõe e a gente também aprende muito, né, com as histórias, com as histórias ali no Água Pura. Eu tenho aprendido, né? Agora estou estendendo um pouco mais assim para outras localidades, né, que tem me chamado também para atender esse sentido. Mas que legal, Verônica, que você tem trabalhado nesse sentido lá. Amém. E tem ajudado bastante pessoas, bastante mulheres, né, que são vulneráveis, né, de todos os sentidos. Todos né? os sentidos. Tem a parte vulneráveis de carência, tanto no sentido profissional, como as que são vulneráveis dentro da área da dependência, ou até porque tem alguns familiares dependentes também, né? Sim, claro. Tem a codependência. Codependência também, isso que eu ia falar. E você sabe que a gente, ali naquele momento do grupo, eu não olho para a pessoa, nossa, mas que coisa, ela se droga ou ela se bebe. Não, eu não consigo olhar para ela assim. Eu vejo que é um ser humano que está frágil. É um ser humano que precisa de ajuda. É um ser humano que não sabe lidar com tantas informações, uma frustração, uma perca de que o pai foi ausente, ou a mãe, então você entende a dor e por que ela age assim. Né? Ah, mas é o inimigo, é o diabo. Não. É algo que aconteceu lá na casa dela, que ela precisa ter força para superar, para que ela tenha força para lidar com aquela situação. E uma das experiências que eu tive ali no Água Pura, esses tempos atrás, uma jovem, né, ela relatando a situação dela, eu olhei para ela e falei, olha, você é capaz. Ela falou, como? Eu falei, você é capaz. Ela tinha bastante tatuagem no corpo. Eu falei, você é capaz, você é muito bonita. Eu não acho. Eu falei, você é linda. Como? Eu falei, você é muito bonita. Olha o seu rosto, seus dentes, seu cabelo, seu jeito de falar, você sabe falar, se expressar. Ela falou, não sei onde você vê tudo isso. Eu falei, mas eu vejo uma mulher forte. Se você gosta de algumas coisas que as pessoas não gostam, você é corajosa de demonstrar no seu corpo aquilo que você gosta, né? As suas tatuagens. Então, você é uma mulher forte, é guerreira. Então, coloca essa força para aquilo que você faz que é errado. Coloca essa força, fala, não vou fazer isso, porque daquilo que você se posicionar. E depois ela falou para mim, nunca pensei isso. Eu sempre me senti inferior, as pessoas me olham e me discriminam por causa das minhas tatuagens. Eu falei, não, quem sabe lá na frente você não se torna uma grande tatuadora? Porque você gosta, você tem na sua pele marcado o que você gosta. E você não tem vergonha de mostrar. Ela disse, eu não. Eu falei, então você tem que se posicionar para dizer não quero droga, eu não quero beber. Então você é uma mulher forte. A força está dentro de você. É que você está usando para outras coisas. Brigando com os outros, discutindo, mas dentro de você tem uma força. Muda essa versão. E outra vez que ela me vê, ela sorri para mim e falou, olha, que vontade de levar para casa e ajudar, né? Mas não pode. É só ali, em oração e conversando. A gente não pode levar para casa, né? Não tem como. Apesar que eu já levei familiar para casa. Aí a Sônia passa... Não, mas não faço sempre, não. Mas e aí eu fico ouvindo ela falar, que privilégio, né?
ter essa mulher com vasta Ai, experiência. privilégio ter ela aqui do lado, né? Vasta experiência lá dentro do hospital, porque no hospital nós temos estrangeiros, nós temos pessoas de condição de rua, nós temos aquele que usa droga, nós temos aquele que, o velho, o novo, o idoso, a gente tem de tudo ali, né? Então, quando Deus traz pessoas que têm experiência com tudo isso, então eu louvo a Deus, porque está inserido ali naquele contexto, né? Agrega cada vez mais. Agrega cada vez mais. Louvado seja Deus. E você sabe, quando eu fui no lar, Maria Vieira, que a Sônia falou, agora o lar pertence ao hospital. Eu falei, ô, Sônia, que bacana. Então, vamos, me leva lá que eu quero conhecer. Então, quando eu entrei no lar, que eu vi aqueles moradores ali, já cansado da vida, já cansado de viver, e ali morando no lar, eu falei, ai, não quero ficar aqui. Eu não quero ficar vendo já viveu tanto. E aí o Senhor diz no meu coração, você vai continuar, você vai ficar. E ali eu falei, Sônia, vamos começar com a contação de história aqui no lar. Será que eles vão me entender? Será que eles vão me escutar? Vão compreender o que eu estou contando, o que eu estou falando? Lucas, acredite que sim, eles entendem. Eles entendem o que eu estou contando, a história que eu estou contando. Aí eu falei, preciso pôr louvor. Eu quero que eles aprendam louvor. Ainda falei, Senhor, não pode ser esses louvores, né, tão difíceis. Não, o Senhor preparou. Antigos, né? Corinhos. O Senhor preparou corinhos. Hoje mesmo eu fui lá, eu falei, vamos cantar. Eles falaram, vamos cantar quê? Foi lembrando dos corinhos. Eu falei, que gostoso. No começo todo mundo ficava parado olhando para mim. Não, hoje eles batem palma. Eles cantam Às comigo. vezes até com dificuldade. Com dificuldade na mão, cantam. Então, eu acho, né, gostoso como que Deus foi trabalhando. Ainda eu falei, Senhor, mas o Senhor disse no meu coração, né? Um dia desses indo para lá, vocês estão vivos porque eu tenho algo para fazer. Se eles estão vivos, eu os amo e tenho algo para fazer. Amém. Eles não estão ali encostados. Não, eu amo e tenho algo para fazer. Então a gente vai vendo, né, o movimento do Senhor naquelas vidas que Ele ama. Ah, idoso não serve para nada. Não, serve para louvar o Senhor, serve para glorificar o Senhor no seu tempo de vida. Quanto tempo de vida eu não sei, mas o Senhor ama e o Senhor tem algo para fazer. Então eu acho gostoso falar, nossa, nunca imaginei que eu ia. Se alguém falasse para mim, você vai ficar num asilo ou num lar de idosos, fala, não é meu perfil, eu não iria. Mas quando ele fala, não, te coloquei, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E sabe que teve um dia, Marcelo, que eu falei, eu comuniquei a Sônia, eu falei, eu vou de terça e sexta. Eu falei, Sônia, eu acho que de sexta eu não vou, porque de manhã no lar, eu vou deixar para ir só na sexta à tarde no hospital. Ela falou, tudo bem, faz o que você achar que é mais tranquilo, fica à vontade, tudo bem. E eu tinha orado, falei, Senhor, hoje é minha última sexta no lar, eu não vou mais de sexta de manhã. Amém, amém, e saí. Quando eu cheguei no lar, tem um senhor que mora lá no lar, ele olhou para mim e disse, eu acabei tudo, dei tchau, estava me despedindo, quando eu vou dar tchau para eles, eu pego na mão de um por um para dar tchau ali. Ele falou, Verônica, olha, eu tenho uma coisa para te dizer do fundo do meu coração, eu quero você aqui sexta-feira que vem. Eu falei, mas eu venho terça. Ele falou, não, eu quero você sexta. Eu falei, por que o senhor está falando isso para mim? Porque eu estou falando que eu quero ser sexta aqui. E se você não vir, eu vou descontar do seu salário. Brincando. Eu falei, olha, Deus usou a boca daquele senhor para falar para mim, que é para mim continuar. Então não tem como eu não falar, não vou. Eles esperam, viu? E eles esperam. Eles esperam. E o valor que eles dão, né, nessa fase, porque a atenção, né? Sim. São pessoas que realmente têm uma carência muito grande de atenção de alguém. Sim. E também o valor diante de Deus, né? Sim. É incomparável, né? É por isso que Deus sempre ele escolhe cada um dos seus vasos para colocar em cada canto, né? Sim. Cada canto. Muito interessante. Muito interessante. Olha aí. E, meninos, o nosso tempo está chegando ao fim. Tá? Amém. A conversa está sensacional, está maravilhosa. Está sendo um grande prazer falar com vocês. Eu ainda tinha muito mais coisas para perguntar. Amém. Então, até quero dizer que eu quero chamar vocês aqui outra vez, né? Vamos manter essa ideia online. Né? Quero também conhecer o trabalho de vocês. Quero um dia lá que vocês estiverem fazendo capelania. É bem-vindo. Opa, beleza. Você tem já meu telefone, Marcelo, por favor. Fechou. Tá bom. E nós é que agradecemos essa oportunidade, né? Não podemos deixar de agradecer também a todos os capelães, né? Que estão com a gente lá, que sem eles
não teria esse trabalho. Não teria, né, Sônia? É uma parceria, né? Parceria do Senhor, né? E agradecer ao hospital por nos acolher ali também, né? O Hospital Evangélico de Londrina. Agradecer à primeira igreja presbiteriana independente também, que nos ajuda sempre, estão lá com a gente. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de a gente poder falar um pouco desse ministério que é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Nossa, eu agradeço mesmo a igreja, né? Pela igreja, os pastores ter esse olhar, esse cuidado, né? Com a capelania, com rafura, com água pura, né? Esse olhar que eles têm pelo lar. Então, tudo isso está acontecendo porque alguém lá na frente orou, alguém lá na frente, Deus falou com ele e ele entendeu, e a gente só é resposta de oração de alguém para estar agindo assim. Então, eu agradeço a eles por ter esse entendimento. E aí eu fico feliz porque o Senhor me escolheu. Eu não esperava que Ele ia me colocar nessa posição na qual eu faço. Então, eu sou grata ao Senhor, tenho ficado mais próxima a Ele, porque eu tenho orado mais, buscado mais a Ele para poder estar nessa posição, né? Não é assim, voa lá, não. Tem que ter um preparo antes. Então, a minha caminhada com o Senhor hoje é diferente do que era antes. E eu agradeço ter conhecido a Sônia, né? Para mim, ela é uma coordenadora maravilhosa, me ensina, ela é uma mulher sábia, sabe conversar, sabe ensinar. O Marcelo também, eu vejo ele um homem muito amável, um homem sábio também na conversa. Então, assim, são pessoas que o Senhor foi colocando no meu caminho, então eu sou muito grata. E muito obrigada pelo convite, viu? A primeira vez a gente fica com o coraçãozinho, olha, acelerado, né? Quem sabe na segunda. Mas obrigada, gente, viu, Lucas? Obrigada, Marcelo. Eu agradeço também de coração a vocês. Imagine a importância, né, das colocações, daquilo que vocês puderam passar essas informações, né? Nossa, é muito valiosa mesmo essas informações. Até para mim foi muito importante. Eu também agradeço de coração aí. Amém. E que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. E quem sabe nós teremos uma outra oportunidade para estender, né? A conversa tá ficando boa, mas tá bom. Amém. Estamos à disposição, viu? Muito obrigada. Nos espera, né? Amém. Muito obrigada. Beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, né? Essa conversa sensacional, como vocês puderam ver. Eu gostaria de ressaltar que nós temos nosso programa na rádio, radiotomfm.com.br, todo sábado e domingo, da 1 às 3 horas. Temos também o nosso Instagram, Plenitude_Gospel Music, e vocês podem estar acessando cada vez mais conteúdos como esse de podcast no nosso YouTube, Plenitude Gospel Music. Beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe imensamente vocês e falou! Amém.